Eu não lembro quando foi a última vez. Acho que foi esse ano que eu vim aqui, Bruno? A última vez. Então, para mim é um presente poder participar de trazer a palavra do nosso Senhor aqui com vocês. E principalmente num dia, numa data tão especial, a ordenação do Enéas, né, Enéas? Caminhada longa, difícil, mas chegamos até aqui com a graça do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Estamos no mês de dezembro, mês de Natal. Lembrando, antes de eu começar a falar, talvez tenha gente que não me conheça. Eu sou o André, pastor auxiliar lá de Mojimirim. Sou casado com uma mulher linda, maravilhosa, a Laura, de 1,50 m, que calça 33, tá bom? Amo demais aquela mulher, bênção e presente de Deus na minha vida. E hoje ela tá lá porque ela tá na escala do louvor lá da igreja. E ela foi para lá e eu vim para cá. E é uma alegria enorme. Nós estamos no Natal aqui, né? O mês do Natal, dezembro, celebrando o nascimento de Jesus. E muitas vezes, infelizmente, muita gente só pensa em Jesus porque começa a ouvir falar porque está chegando o Natal, né? Não é bem só Papai Noel, não é só algumas coisas assim. Mas aí que a pessoa vai se lembrar que tem um tal de Jesus, que alguns falam que nascem. E por isso eu quis trazer essa palavra de Deus te perguntando como está a sua vida com Deus, fazendo a gente refletir. E eu quero trazer, né, com a graça de Deus, sendo usado por Deus, uma palavra para tocar os corações, para a igreja, mas também para o Enéas, que está aqui, vai ser licenciado. Então eu gostaria da ajuda de vocês. Nós leremos nesse início só os 3 primeiros versículos do livro de Jonas, os 3 primeiros, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. O texto vai estar projetado aqui, certo? Talvez numa versão um pouquinho diferente, mas eu vou pedir a sua ajuda para nós lermos esses 3 versículos. Aí você me ajuda aqui no telão, pode ser? E depois, conforme a gente for caminhando, a gente vai ler até o versículo 12, a gente vai conversando, vai falando sobre esse texto, essa palavra abençoada do nosso Deus. Amém? Então, quero a sua ajuda, gente. Vamos falar bem forte, tá todo mundo animado, feliz hoje, todo mundo bonito, arrumado por ordenação, né? E aí eu gostaria de ouvir a sua voz, que quem está passando de carro, daquelas motos barulhentas, que passa cruzando a rua, para que ele consiga escutar a gente falando, lendo em voz alta a palavra do nosso Deus. Pode ser? Conto com a sua ajuda. Depois desses 3 versículos nós vamos orar. Então, me ajude aí. 1, 2, 3. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção de Tarsis, a fim de fugir. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir. Quero te convidar a você a abaixar a sua cabeça e pedir nesse momento para que essa palavra entre no seu coração, transforme o seu coração, faça você refletir na sua vida. Estamos chegando no final do ano. Como tem sido a sua vida com Deus? Em nome de Jesus. Faça essa oração e em breve eu retorno fazendo uma oração. Senhor Jesus, estamos aqui nessa manhã. Manhã de louvor, de adoração. Manhã, Deus, onde desfrutaremos da presença da Tua mesa. Manhã, onde o Senhor já começou a falar conosco, através da Tua santa palavra lida aqui, através dos louvores. Muito obrigado pela vida de cada um que se encontra nesse lugar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja.
Obrigado, porque o Senhor é um Deus presente. Deus, que o Senhor abra o nosso coração a fim de que essa palavra encontre morada, a fim de que ela nos transforme, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, não deixe com que a gente se relacione com o Senhor só de domingo, só nesses momentos, mas que em toda semana, em todos os momentos, que nós estejamos diante da Tua face. Deus, que a gente não fuja da Tua face, mas que estejamos na Tua presença, em nome de Jesus. Continue a abençoar esse lugar, continue a falar com os corações nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sei se você já jogou um futebol com o pessoal da igreja. Você já teve essa experiência? Se você já teve essa experiência, você vai descobrir que no futebol você vai encontrar o pior das pessoas. É ali no futebolzinho, quando você está jogando com seus amigos, que infelizmente começam a surgir algumas coisas, algumas palavras não muito boas, não muito devidas. O calor do momento vai subindo, mexe com a nossa cabeça. Se você quer conhecer como é uma pessoa, leva ela para jogar um futebol. Você vai conhecer o que está dentro daquele coração. Você quer conhecer de verdade como é uma pessoa? Dê a ela poder. E aí você vai ver quem de fato importa para aquela pessoa. Quem é que ele vai favorecer? Quem é que ele vai sempre ajudar? Ou então, quem é que ele vai deixar de lado? Ou como ele vai começar a se relacionar com as pessoas. Às vezes o poder sobe a cabeça, não é mesmo? E aí você conhece de verdade o que é que estava dentro daquele coração. Se você já passou por um momento bem difícil, um momento de luta, e aí de repente você olhou e falou assim, eu conheço um monte de gente, mas naquele momento de luta, naquele momento de dificuldade, você olha e você sabe quem é que sempre esteve com você, não é verdade? Você sabe no coração aquelas pessoas que estavam querendo só se aproveitar de alguma situação. Você está lá no seu trabalho, olha só, e aí você tem lá os seus grandes amigos, mas deixa aparecer uma vaga de chefe, deixa aparecer uma outra oportunidade. E você vai ver se aquela pessoa ou se aquelas pessoas não vão fazer de tudo para passar a gente para trás e conseguir aquilo que elas mais desejam, não importa o que elas têm que fazer. A grande questão que eu quero trazer aqui é que situações na nossa vida acontecem, situações de Deus, situações que Deus permite e coloca, que revelam o que está dentro do coração, no mais íntimo, no mais profundo. Por mais que muitas vezes a gente, uma das pessoas, mas Deus sabe o que está no íntimo de cada coração, de cada pessoa que está aqui. Não tem nada que a gente possa fazer para se esconder do Todo-Poderoso. Isso tem tudo a ver com o texto que nós temos e que iremos continuar a ler, porque quando começamos a olhar, nós temos aqui um profeta, Jonas, cara da baleia, que não é bem baleia, tá bom? Não sei se sabia, mas é um grande peixe, vai falar no final do capítulo. Mas a gente conhece, ou então a gente aprendeu desse jeito, de várias maneiras e historinhas. A gente conhece a história de Jonas, a gente já ouviu falar. Bom, Jonas era um profeta de Deus, levantado por Deus. Ele era um profeta usado pelo Senhor. Nós vemos que há uma descrição dele lá no segundo livro de Reis. Ele é uma pessoa que andou ali no Reino do Norte. E ele foi usado pelo Senhor. Para quê? Para falar ao povo. Só que quando nós olhamos para o texto, para esse livro de Jonas, esse livro ele contém algumas coisas muito interessantes. Esse livro é cheio de ironias. Andrew, como assim? Você já parou para perceber que o profeta de Deus, no primeiro capítulo, nem fala com Deus? Você já parou para perceber que o profeta de Deus, não é ele quem fala com Deus, mas os marinheiros do barco são eles que cultuam a Deus e firmam um contrato com Deus no final do capítulo? Você já parou para perceber
E no livro de Jonas, o profeta de Deus, ele se importa mais com uma planta do que um povo que estava sendo transformado por. O livro de Jonas é um livro repleto de ironias. Sabe por quê? Porque a nossa vida é assim. Sabe por quê? Porque, infelizmente, eu e você somos assim. Cheio de contradições. Uma hora caminhamos pelo caminho, outra hora trocamos o certo pelo duvidoso, pelo pecaminoso. Deixamos de seguir a Deus e queremos seguir os nossos próprios corações. Fugimos da face de Deus e queremos realizar somente aquilo que agrada ao nosso coração e não que exalta Deus todo. A grande questão de Jonas. Jonas era um profeta de Deus. Qual era o papel do profeta de Deus no Antigo Testamento? Infelizmente, hoje, a gente olha o profeta com os olhos de uma parte do papel do profeta. Hoje a gente fala do profeta, as pessoas falam do profeta como sendo aquele que revela coisas, principalmente do futuro. Ele vai falar para você o que é que está acontecendo, ele vai te trazer uma revelação. É isso que hoje foi dado ao papel do profeta. Mas trazer algo do futuro para o presente de Deus, isso é uma parte pequena do ofício de profeta. Porque o ofício de profeta principalmente consistia em dizer para o povo: vocês estão longe de Deus. Se vocês permanecerem nesses caminhos, vocês serão destruídos. Portanto, se arrependam e voltem aos caminhos do Senhor. Foi isso que Isaías pregou para o povo? Não foi isso que Jeremias pregou ao povo? Não foi isso que Amós pregou ao povo? O povo estava longe. Não é isso que Oséias mostrava, que o povo havia se prostituído com a idolatria a outros deuses? O papel, o ofício do profeta é, através do Senhor, mostrar que o povo está longe. Mas qual é a mensagem? Qual é o propósito que Deus dá a Jonas? Perceba, Deus chama Jonas para fazer o quê? Exatamente isso. Só que agora não com o povo de Israel, mas com os ninivitas. Os ninivitas eram um povo terrível. Eles gostavam da maldade, eles matavam por prazer. Eram parte de uma grande nação. Possivelmente, alguns estudiosos dizem que possivelmente o pai de Jonas foi morto por um. Então havia de fato uma relação ruim entre Jonas e aquele povo. Mas mesmo assim, Deus chamou Jonas para pregar o quê? Vocês continuarem nesses caminhos, vocês serão. Afinal, o que Deus estava chamando Jonas para fazer era exatamente aquilo que ele sabia fazer, porém, agora numa nova. Exatamente a. Porém, num contexto difícil, sim. Num contexto desafiador, sim. Mas Jonas sabia fazer aquilo, porque Deus já tinha o levantado para fazer aquilo. E da mesma maneira, Deus continua a nos chamar, eu e você, discípulos dele, a continuarmos firmes nas situações da nossa vida, fazendo o quê? Andando com Jesus. Amando Jesus. Não importa a situação que você se encontre, não importa a dificuldade ou a alegria que você está passando, todos nós somos chamados a permanecermos, a fazer aquilo que fomos chamados pelo Senhor. Andar com Ele, amar Ele acima de todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, e a gente desfrutar da sua presença. Quando? Todas as. Não importa. Mas talvez, eu não sei se você já se perguntou isso nesse texto, mas eu me perguntei, mas por que Jonas? Por que Deus escolheu justamente Jonas? Não tinha outro? Não tinha ninguém mais, não, que ele poderia ter chamado? Tinha que ser o Jonas. Tinha que ser ele, que já tinha um histórico com aquele povo. Por que Jonas?
Porque quando Deus chama ele para ir lá falar da graça dele para os ninivitas, Deus colocou ele numa situação e revelou a intenção da ação. Deus queria, através daquele chamado, retirar as máscaras que aquele profeta, que aquele homem de Deus tinha colocado dentro do seu coração, que talvez nem ele mesmo percebia. Mas Deus gostaria de tirar, Deus tirou as máscaras do coração e revelou as verdadeiras intenções do coração de Jonas. Qual foi a resposta de Jonas diante do chamado de Deus? Qual foi? Ele fugiu, não é? A gente lê o texto, por 2 vezes o texto diz assim, para fugir diante do Senhor. Ele compra a passagem, ele desce para Jope para fugir diante do Senhor, da face do Senhor. Ele compra a passagem para Tarsis para fugir diante da face. Deus chamou justamente Jonas, porque ele gostaria, ele queria, e ele fez revelar como é que estava o relacionamento daquele homem. Da mesma maneira, meus, quero te dizer que Deus faz isso também. Deus permite situações na nossa vida para que Ele acerte a rota do nosso coração, para que a gente tire os olhos daqui, para que a gente veja o que é que está importando mais no nosso coração, se é esse mundo ou se é o próprio Deus. Ele nos chama a corrigir essa rota, a irmos para diante. Por isso, mais uma vez, nessa manhã, eu já continuo a te perguntar, como está a sua vida com Deus? Será que nas situações difíceis você tem se afastado dele? Como você tem reagido ante? Depois de tudo isso, eu quero continuar a ler o texto. Eu quero ver como é que esse Jonas estava. E Deus quer transformar os nossos corações. Versículo 4, acompanhe comigo. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no telão, fique à vontade. Versículo 4, ele diz assim, o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a explodir. Diante de toda a situação do profeta fujão, desse homem que era para ser um homem de Deus, mas ele estava longe de Deus, ele não falou com Deus, ele não queria saber. Deus ainda assim continuou agindo. Deus ainda assim continuou enviando. Deus, Senhor, enviou sobre o mar um vento. E a coisa que eu gostaria de trazer, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui, além de tudo isso que eu falei, é que a gente precisa começar a ver Deus agindo ao nosso redor, mostrando o nosso coração, chamando. O texto está nos dizendo que foi o Senhor que enviou a tempestade. Não foi Satanás, não foi qualquer outro, que às vezes as pessoas falam e ficam atribuindo tudo para Satanás, tudo para as coisas. Não, Satanás, ele é um cachorro amordaçado por Deus. Deus permite todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Lembra da história de Jó? Vai até a presença. Deus fala, não, vai lá, só você não toca nele lá, não. Mexe lá, mas você vai ver. E a grande questão é que Deus enviou essa tempestade para ir acordando o coração de Jó e se revelando a ele de uma maneira maravilhosa. É que às vezes a gente trata as situações difíceis da nossa vida como algo que a gente deve descartar. Mas a palavra de Deus nos mostra que Ele permite, que Ele usa situações difíceis para fazer com que o nosso coração se aproxime cada vez mais. Deus enviou aquela tempestade porque Ele tinha um propósito na vida de Jonas. E Ele sabia onde Ele queria levar Jonas a fim de que o povo de Nínive fosse transformado. E foi. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. E Ele salva pessoas.
E o Natal é sobre isso, é sobre Deus intervindo de forma miraculosa no mundo e salvando o seu povo, não é mesmo? O Senhor está agindo no nosso meio. Você consegue perceber Deus agindo em você e ao seu redor? Você consegue perceber que Deus está cuidando de todas as coisas e que Deus permite situações até mesmo difíceis para trazer o seu coração de volta para Ele? Você tem negado tudo, se afastado cada vez. Eu estava conversando com um irmão lá da igreja, fazer uma visita para ele, e ele falou assim para mim: André, ele me conhece desde que eu era seminarista, bastante tempo na igreja. E ele falou assim: André, você era seminarista da igreja. Tiveram 2 ocasiões em que você amadureceu muito. Eu falei: é mesmo, Paulão? Conta aí. Onde você viu? Porque para mim, às vezes a gente percebe, né? Aí ele: André, você amadureceu muito. Quando você casou, eu falei: aleluia. Minha mulher é uma bênção. E ele falou assim: e você amadureceu muito quando o seu pai faleceu. Para quem não sabe, há 2 anos atrás eu perdi meu pai. Minha mãe tem Alzheimer. A situação nunca é fácil. Mas ele falou assim para mim: André, você amadureceu demais nessa situação. Eu sei que em todos os momentos Deus esteve. Não foi abandonado, não foi deixado de lado. Mas eu comecei a olhar para essa situação da qual Deus está permitindo na minha vida. Eu estou entendendo que esse é o agir dele para me transformar, me fazer mais parecido. Te lembrar do apóstolo Paulo lá em Romanos 8. Ele vai nos falar uma coisa maravilhosa. Todas as coisas, você deve ver o versículo, né? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu chamado, e aqueles que de antemão conheciam, e aqueles que os salvou, e aqueles que os salvou os justificou, e os que justificou, ele os glorificou, a fim de que eles sejam a semelhança. Meu irmão, minha irmã, Deus está nos chamando a olhar ao redor da nossa vida para entender o que Ele está fazendo, e o que Ele está fazendo é nos transformando o nosso caráter a fim de que a gente seja parecido com Ele. Meu irmão, minha irmã, Deus colocou aqui nessa igreja o pastor Bruno para que você está aqui, seja edificado através da vida, que o seu caráter se pareça com Jesus. Enéas, Deus está te levantando aqui para você ser uma bênção. Não só aqui, lá em Santo Antônio dos Jardins, aonde você estiver. Deus está te levantando para que você seja um instrumento para falar às pessoas que Deus age, Deus cuida e que Deus está transformando. Mas, igreja, eu também quero te dizer que vocês são instrumentos de Deus também na vida desses homens aqui, para que eles tenham o caráter amadurecido por Jesus e eles possam fazer o chamado deles da melhor forma possível. O conselho dessa igreja seja usado por Deus, a fim de que essa igreja se pareça com Jesus e que elas vejam o nosso Senhor Jesus cuidando, apacentando, fortalecendo e direcionando. Já abra os olhos para ver tudo que o nosso Deus está fazendo. Desde as situações mais lindas, está mostrando que Ele é poderoso. Desde as situações mais difíceis, Ele está te dizendo: estou trabalhando em você, você não está pronto, ande comigo nessa situação. O que Jonas não entendeu é que quando Deus o chamou para ir para Nínive, Deus prometeu que estaria com ele ali e faria a obra. Às vezes a gente passa por dificuldades e a gente entende, às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu, mas isso não. Deus está cuidando do Senhor. Abra os olhos para agir. Amadurecer. Talvez não do jeito que você gostaria, tenho certeza. Se o Jonas fosse para ele ir lá para Disney pregar para o Mickey,
para ele seria ótimo. Mas não foi do jeito que ele... Às vezes as situações estão acontecendo e não é do jeito que a gente gostaria. É do jeito que a sua vontade é boa. Sabe o que a gente... Mais do que a gente... Abra os seus olhos para ver. Qual é a intenção do seu coração? A sua intenção do seu coração é a vida mansa, longe de Deus? Ou é a vida aos pés do Senhor Jesus, sendo transformado por Ele diariamente? Prosseguindo com o texto, com muito medo, os marinheiros começaram a clamar a seus deuses para que os socorressem e lançaram a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, estava onde? Dormindo profundamente. Para ele estava tudo... O mundo estava desabando. Choveu ontem bastante aqui. Lá em Mojimirim, meu Deus do céu, estava desabando o mundo lá. E aí, o que ele estava fazendo? Desabando o mundo, Jonas estava... Eu entendo que Deus nos chama a mudar, a acordar daquilo que está nos fazendo... Daquilo que está nos fazendo perder de ver o agir, a graça, o poder maravilhoso desse... Infelizmente, hoje a gente soneca, a gente dorme diante de algumas situações quando a religiosidade toma conta dos nossos corações. André, como é assim? Que história é essa? É quando a gente coloca uma máscara de que a gente é muito crente, de que a gente coloca uma máscara de que a gente é melhor do que as outras pessoas. Só que, na verdade, o nosso coração está todo longe. E a gente não quer admitir, que a gente não quer voltar. Eu me lembro de uma história. Morreu um irmão da igreja. Não é uma história de verdade não, tá? Morreu um irmão da igreja. Estava o velório, o pastor estava lá no velório. E o homem tinha uma esposa e um filhinho. E aí o pastor começou a falar, não, porque esse irmão era uma benção. Esse irmão servia, esse irmão fazia aquilo outro, esse irmão fazia não sei o quê, esse irmão não sei o que lá, esse irmão sempre estava aqui, uma bênção, esse irmão aqui, pelo amor de Deus, maravilhoso. Aí o menino puxou a roupa da mãe. Mãe, o pastor está falando do pai mesmo? Porque ele não é assim em casa. Às vezes, a gente coloca a nossa roupa de ver Deus. Não fisicamente. Na aparência. E a gente finge uma espiritualidade, uma santidade que não estão dentro do nosso. A gente finge para os outros, a gente tenta enganar os outros. Era o que Jonas estava fazendo. Ele era profeta, mas aquele estava sendo profeta de fachada. E às vezes, a gente está sendo fachada. As pessoas até sabem que a gente vai na igreja. Mas quando vai conhecer a gente de verdade, não tem nada de jeito. Lembra de Moisés? Moisés se encontrou com Deus. Voltou com o rosto brilhando. As pessoas não conseguiam chegar perto de Moisés. O que ele fez? Colocou um véu. Estava tudo bem, as pessoas conseguiam conversar com Moisés. Era um homem próximo de Deus. Era um homem que estava com Deus. Mas uma hora, o que aconteceu? O brilho sumiu. Sabe o que Moisés fez? Continuou com a venda para fingir algo que não estava acontecendo. Irmão, minha irmã, arranca essa máscara. A gente não foi chamado para viver de fachada. A gente foi chamado para viver. Às vezes a idolatria nos faz fazendo com que a gente esqueça do Senhor e se concentre apenas em nós mesmos. Em nome de Jesus.
Meu irmão, minha irmã, não idolatre o seu pastor, não idolatre a sua família, não idolatre o seu esposo, a sua esposa, porque essas coisas quebram, pessoas são falhas. Meu irmão, minha irmã, não idolatre o dinheiro, não ache que ele vai resolver todas as coisas do mundo. E às vezes as coisas começam de uma maneira muito sutil. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. A Mega Sena da Virada está valendo 500 milhões. É isso. Aí eu olhei e pensei assim, nossa, eu com 30 milhões resolvi. Fazia isso, construir um terreno para a igreja. Ajudar, vamos construir. A gente sempre tenta dar uma jogadinha com Deus. Não, eu faria, não. Ajudaria um monte de gente. Resolveria a minha vida. Ia ser a salvação de todos os. Não sei se você já pensou isso. Mas um dia esse pensamento surgiu. E aí eu olhei e falei, opa! Meu coração está indo para o caminho errado. Meu coração está achando que o dinheiro pode me salvar de alguma coisa. Meu coração está achando que ele vai resolver os meus problemas. Sabe quem vai resolver minha vida? Meu Senhor Jesus Cristo. Eu posso ter dinheiro, posso não ter dinheiro. Eu tenho tudo. Eu lembro de Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Idolatria faz ponto. Perder aquilo que Deus está fazendo. Isso quando a gente não idolatra a nós mesmos e achamos que somos melhores que os outros. Não somos. Não somos. Somos tão pecadores quanto todo mundo. Os pastores, e eu falo de Mojimirim, aqui o pastor aqui é mais santo, tá? Mas o pastor de Mojimirim, tudo pecador. Tudo pecador. Nós não somos melhores do que ninguém. A nossa oração não tem mais poder que a oração de você. Por quê? Porque somos todos pecadores e carecemos da graça de Deus. Às vezes nós, pelo estudo, pela dedicação, já aconteceu comigo. Achei que eu sabia mais de Bíblia do que alguns irmãos da minha igreja. Bem, posso até saber uma coisa ou outra, mas isso não me torna melhor do que ninguém. Isso não pode me fazer olhar para as pessoas de cima para baixo, não. Eu tenho alguma coisa. A Patrícia já falou, ninguém tem nada se do Pai. Na verdade, não é nada meu. Você vai começar o ministério, mas você já está andando. Não deixe com que a sua estudo ou de qualquer outra coisa afete o seu, as ovelhas, que não são suas, mas que o Senhor vai começar. Já está te dando. Não idolatre o ministério. Saiba que ele é do Senhor. Jesus. Em nome de Jesus. Vou te falar uma coisa, não escandalize comigo não, tá bom? Depois qualquer coisa vocês resolvem com o Bruno. Fala comigo. Mas tem gente que idolatra a igreja presbiteriana do Brasil. Está indo online, né? Entendo o que eu vou te falar. Eu amo a nossa instituição. Eu amo a igreja. Mas a instituição é falha. Assim como eu sou falho. Ela é formada de homens falhos. Formada de homens. Sabe quem não é falho? Acertou, Jesus. Ele mesmo. Agarra com ele, em nome de Jesus. A gente crê que a nossa igreja, ela busca sempre o mais próximo da palavra. A gente crê nisso, é por isso que eu estou nela, por isso que eu sou pastor dela, porque para mim faz sentido. Mas eu sei, lá no céu não vai ter placa. Eu sei que lá no céu não vai ter placa. Vai ter quem? A glória do meu. Um dia a igreja presbiteriana sair fora da Bíblia, sabe o que eu faço? Eu saio fora dela. O meu comprometimento, quem me salvou, ele me colocou aqui para ser servo. Na igreja sair fora, eu saio. Em nome de Jesus. Não é chamado a idolatrar coisas. A gente é chamado a adorar o único louvor, todo poder. Somente nosso. Isso, a gente não pode levar a nossa vida de qualquer jeito. Não fomos chamados para brincar de ser em nome de Jesus. Seguindo o texto, indo para o final. Então, o capitão para falar com Jonas. Como você pode
numa situação dessas, levante-se e ore ao seu Deus, quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles tinha ofendido Deus e causado a terrível tempestade. Quando eles tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas, por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você? Qual é a sua nacionalidade? E Jonas, eu adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar, que fez essa tempestade da terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia alertado que estava fugindo. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava, cada vez perguntaram: o que a gente deve fazer com você para que a tempestade se acalme? E Jonas respondeu: joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. E eu sei que esta terrível tempestade é culpa. Diante de todo esse relato, algumas coisas me chamam muita atenção e me preocupam demais. Porque a gente consegue entender algo que às vezes acontece com a gente. Deus não nos chamou para ficarmos inertes, parados, apáticos na nossa vida espiritual, no nosso. Deus nos diz, Jonas estava dormindo. Quem é que acordou ele? O marinheiro. Jonas chegou e aí eles perguntaram: quem é você? De onde você vai? De onde você vem? Ou como diria o Silvio Santos, caravana você vem. E aí perguntam para ele tudo isso e ele diz: olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe. A reação daqueles homens é ficarem apavorados. Você percebe que Jonas se apavora? Você percebe que Jonas fala aquilo na maior naturalidade? Ele não esboça reação nenhuma. Temor diante da presença do coração de Deus. Aquele apavoramento, viam quem era Deus, marinheiro, aquilo fora do coração. Jonas estava inerte, apático. Tanto que ele fala assim: olha, se vocês me jogarem no mar, as coisas resolvem. O rapaz nem para pular da prancha do barco serviu. Não fez nada. Jonas não levantou. Jonas não levantou um dedo. Seu coração perdido. Seu coração havia perdido a noção de quem ele era profeta. Seu coração havia perdido a noção de quem ele andava junto, a quem ele ouvia. Aquilo mexia mais no coração. Ele enviou a tempestade, que ele colocou aqueles. Ele escolheu os mais para colocar. Para que aquele povo ninivita pudesse ter sido salvo da graça. O chamado e o seu chamado é diante de qualquer situação, nós não ficamos inertes perante o Senhor. Faz quanto tempo que você deixou de orar? Faz quanto tempo que você perdeu o prazer de estar na presença de Deus? Ou você tem vindo muitas vezes para os cultos, vindo e batido cartão, isso é de velho, né? Batido cartão aqui, contando presença, mas o seu coração não move mais, não arde mais em ouvir a voz de Deus. O Senhor está chamando para a gente rever a situação, mudar as coisas, não permanecermos iguais. Por isso eu te digo, como está a sua vida com Deus? Você está apático, inerte. Está na hora de voltar. Está na hora de entregar o coração, a mente
derramar mais uma vez. Entender, o que mais importa é Ele. É que nos motiva a andarmos. É Ele quem te... Não leve o ministério a ser um ministério ou um trabalho que saiba que Ele é o Senhor daquilo que Ele te chamou. Olha para o seu coração, em algum momento seu coração não arder na hora que você estiver preparando o seu coisa errada no coração. Veja, se quando você ouve a palavra de Deus, o seu coração não está mais queimado. Clame ao Senhor, fala: Senhor, mostra o que eu preciso mudar, mostra, muda, mexe. Eu não quero ficar apático diante do Senhor, eu não quero perder o temor do Senhor, eu não quero essas coisas, eu quero me prostrar, eu quero estar diante do Senhor de todo o meu coração. Ele não nos chamou para brincarmos disso, mas para vivermos uma vida cheia e repleta da presença. Indo para o final, essa semana, sexta-feira, eu fui fazer uma visita. Eu e o pastor Vinícius, que é o pastor titular da igreja, para um rapaz, e ele falou que eu podia contar a história dele, tá bom? Então eu estou contando. Mas a glória não é para ele, mas é para Deus. E esse rapaz, 55 anos, corredor, atleta, mais de 100 medalhas que ele conseguiu. Ano passado ele descobriu que ele tem uma doença terrível, que é aquela doença ELA, esclerose lateral amiotrófica. Acho que é isso. É isso, né? É a doença daquele cientista, o Stephen Hawking, sabe? Que vai deteriorando os músculos. Uma doença terrível, terrível. Vai perdendo os movimentos, as capacidades, vai perdendo tudo. E a gente conversando, eu e o Vinícius conversando com ele, e a gente: como você tá com tudo isso? Como está o seu coração com tudo isso? Ele olhou e disse assim: meu coração está em paz. Porque eu sei, a palavra me diz que Deus escreveu todos os nossos antes da gente nascer. E aí ele disse: eu entendo que Deus, de alguma maneira, está me livrando de alguma coisa que eu posso nem saber, mas é a vontade dEle, e eu quero viver a vontade dEle. A expectativa dessa doença são de si. Ele está no segundo. E aí ele disse: André, talvez eu tivesse 15, talvez 20, se eu não tivesse essa doença. Mas sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Eu prefiro viver esses 15 a 20 anos na presença, vendo Ele diariamente. Eu prefiro estar com. E se essa foi a maneira pela qual Ele está querendo, sei, eu vou viver. E Ele falou assim: conta a minha história, para que o nome do nosso Deus possa, para que as pessoas saibam que Ele é bom, que Ele reina, Ele é o Senhor das nossas histórias e que viver uma vida maravilhosa com Ele. Porque Deus maravilhoso por causa daqui. É por causa de Jesus. A gente pôde voltar ao Pai e ter a esperança de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. É porque o próprio Deus veio em nossa direção quando nós, iguais a Jonas, que havíamos perdido o temor, fugido, como diz a palavra dele, de Deus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Os nossos primeiros pais, eles pecaram contra o Senhor. Nós seguimos os mesmos caminhos, não nos arrependemos.
Mas o Senhor, assim como Ele interveio na história de Jonas, Ele também intervém de forma magnífica através da cruz. Lá, diz o profeta Isaías, lá Ele levou sobre toda a nossa dor, a nossa iniquidade. É por causa de Jesus e do amor dEle, nós somos transformados. É por causa que Ele morreu pelo seu povo. Nova vida. É por causa que Jesus morreu e ressuscitou para nossa justificação. E um dia, eu e você estaremos com Ele, viu? É só uma questão de tempo. Um dia, talvez, mais para frente, se eu não for antes, darei esse rapaz, o Senhor o alcançou. Eu encontrarei o meu pai, que foi alcançado por Jesus, que foi levado pelo câncer. Eu encontrarei ele. Encontrarei a minha, aquela que me, ela foi minha professora da escola dominical, líder de, encontrarei ela, não sem suas memórias, não mais perdida por causa do Alzheimer. Encontrarei ela curada, que a cruz de curou todas as enfermidades. E quando chegarmos lá, nem dor, nem tristeza, nem morte, nem pecado, nada mais habitará no santo lugar, na nova Jerusalém, da qual estaremos, o povo todo de Deus, remidos pelo seu sangue. Nós estaremos por causa nossa, que a gente fez, mas por causa do Filho Santo, seu, que abriu mão do seu poder, da sua, fez um menino que nasceu, meu mãe. Daqui a pouco nós participaremos da ceia, aonde somos fortalecidos, chamados a entender que Ele age ainda hoje. Está agindo na sua vida. Abra os olhos para ver que Deus está agindo na sua vida. Ele está colocando gente. Então não durma, não perca aquilo que Deus está fazendo no nome de Jesus. E não fique apático, porque não somos de um Deus apático, mas somos de um Deus que se encarnou, um Deus que interveio, um Deus que fortalece. Está cuidando dessa igreja por causa do Filho, por causa do seu verdadeiro. Gostaria de orar com você. Termino te dizendo como está a sua vida. Natal é só uma leve lembrança para nós. Foi nos chamado ser todo dia Natal, todo dia Páscoa. Ao lembrarmos todos os nasceu para morrer. Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Não é só uma data comemorativa. É todos os dias sendo transformados pelo amor desse Deus. Feche os olhos. Coloque o seu coração. Se você está com o coração distante do Senhor, a hora de voltar é agora. Seu coração tem queimado pela voz de Deus. Ou tem sido algo qualquer na sua vida. Não fuja da presença. Deixe com que as situações tenham aparecido vindas de Deus possam fazer o seu caráter parecido com que as pessoas ao olharem para você sejam
o Senhor Jesus atuando. Pai, nós estamos aqui gratos pela Tua palavra, pelo Teu poder, gratos por tudo que o Senhor tem feito, gratos pelo Teu Filho, gratos pelo sacrifício que mudou as nossas histórias, que dividiu a história, gratos porque só estamos aqui porque o Senhor decidiu nos amar e nos amou de tal maneira que entregou o Seu próprio. Obrigado pelo nascimento de Jesus, obrigado pela cruz de Jesus, obrigado que o Senhor intervém nas nossas histórias e nos dá misericórdia e graça de uma vida abundante da Tua presença e não só isso, uma vida eterna diante da Tua face. Meu Deus, se tem aqui algum irmão com o coração longe, eu te peço, Senhor, vem, toca no coração, reacende a chama do coração, Deus. Deixa a gente viver de qualquer jeito. Não deixa a idolatria tomar conta do nosso coração, ou nem outra coisa, mas que o centro de tudo na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, encha essa igreja da Tua presença, do Teu Espírito, Pai. Que as pessoas sejam aqui sempre transformadas pelo Senhor, para a honra e glória do Senhor, Pai. Que o Senhor seja o centro dessa igreja, o centro de cada coração que está aqui, Deus. Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos caminhos, nos guie, Deus, pelas veredas da Tua justiça, pelos caminhos da Tua justiça. Queremos viver intensamente contigo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o presbitério ele é responsável por designar uma comissão autorizada pelo presbitério para então fazer o procedimento de ordenação. Bem, queridos, é importante que entendamos o que estamos fazendo aqui nessa manhã, nesse exato momento. O Senhor Jesus Cristo, ao exercer o seu ministério, ele chamou 12 homens e posteriormente chamou mais um outro, chamado Saulo de Tarso. A esses homens e deu a missão de serem pregadores do Evangelho, ao ponto que, em uma situação, em um entrave ali na igreja apostólica, onde eles não poderiam deixar a pregação da palavra para servir às mesas, eles disseram claramente que o papel deles era a pregação da palavra e a oração. Esses homens, designados pelo Senhor Jesus Cristo, pregaram o Evangelho e registraram a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras. Aos poucos, esses servos de Cristo foram morrendo. Mas, assim como o Senhor Jesus Cristo disse que não nos deixaríamos sozinhos, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele também nos deu as Sagradas Escrituras, para que por meio da pregação das Escrituras, seu Santo Espírito, seu rebanho. Com a morte dos apóstolos, o Senhor começa a levantar homens no meio da igreja, responsáveis por pregar aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Aquilo que os apóstolos registraram a respeito da vida e obra do Senhor Jesus Cristo, Deus então, por meio da sua graça, deu dons aos homens. Diversos dons. Dons da misericórdia, dom de falar em outras línguas, dons de cura, dons maravilhosos. Mas ele deu um dom específico, que é o que tem a primazia sobre a igreja. É o dom do ensino. Porque nenhum outro dom ele é exercido corretamente sem um dom do ensino da palavra. Tem o dom da pregação. Dessa forma, nós vemos já na igreja apostólica, no início da igreja, o estabelecimento de uma função específica, a função do presbítero. O presbítero, também chamado de bispo, também de ancião, ele é aquele que deve ensinar a palavra de Deus. E de maneira específica, na carta de Paulo a Timóteo, nós vemos que há uma classe específica dentro dos presbíteros. São aqueles que se afadigam na palavra. Os ministros do Evangelho são presbíteros, mas aqueles que se dedicam à pregação da palavra, esses devem fazer isso com esmero e dedicação. E então, seguindo essa tradição apostólica, que nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, depois de mais de 2000 anos, continuamos seguindo esse exemplo apostólico. Vemos e identificamos homens vocacionados, preparamos eles no conhecimento das Sagradas Escrituras,
conforme o texto foi registrado no original, no hebraico e no grego, para que então eles estejam habilitados para poder pregar o evangelho de Cristo. É nesse contexto, então, que homens, depois de serem observados pela igreja, são levados ao presbitério, examinados pelo presbitério, licenciados por um tempo, para que depois de anos eles possam se tornar um pastor da igreja presbiteriana do Brasil. E é justamente essa história do nosso irmão Enéas. Enéas chegou na igreja presbiteriana central de Mogi Guaçu, ficou um tempo lá, e então, encorajado pelo presbítero Josaí, eu sei disso, ele foi apresentado ao conselho da igreja. Então, foi observado durante um ano, e então encaminhado ao Seminário Presbiteriano do Sul, onde passou 4 anos estudando, fazendo sermões de prova, escrevendo exegeses, e fez tudo isso com excelência, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Depois disso, ele foi examinado, e por mais um ano se colocou como licenciado, no momento que eu tive a honra de ser tutor. E hoje está encerrando esse nosso ciclo de tutor. Somos colegas agora como pastores. Esse será o momento. De tal forma, queridos, que é uma honra para nós estarmos aqui depois de 7 ou 8 anos de preparação para que então o Enéas possa se tornar um pastor presbiteriano. Nós não pegamos qualquer um para ser um pastor de uma igreja presbiteriana. Não é só excelência acadêmica, é uma excelência familiar. O que nós vemos na família do Enéas. Ele, como um bom sacerdote do seu lar, os seus filhos debaixo da sua disciplina e da sua autoridade. E então, depois de observarmos, nós vimos que, de fato, esse irmão ele está apto para exercer o ministério da palavra de Deus. E nós nos achamos aqui reunidos para ordenar um ministro da palavra, e foi Deus mesmo, ou o Enéas, e que então nós partiremos para o processo de ordenação. A ordenação não é o que faz o ministro ou lhe dá a capacidade para o ofício, mas é a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada para desempenhar um ofício de Deus. A admissão essa acompanhada de oração e imposição das mãos, segundo o exemplo apostólico. Acha-se presente para ser ordenado ministro do Evangelho de Cristo o nosso irmão, senhor licenciado Enéas Félix, que terá a bondade de se apresentar. O candidato à ordenação se apresentará, então, diante do púlpito, e o ministro irá lhe fazer algumas perguntas. Eu peço que, por gentileza, o irmão venha até aqui à frente. Esse é o momento de um juramento solene, irmãos. Tal como ele esteve diante da igreja, diante de Deus, no casamento dele, fazendo as promessas a Lu e para a igreja, ele está também, mais uma vez, fazendo promessas, as quais não podem ser quebradas. A palavra do crente é sim, não, não. Nós não podemos falar o nome de Deus em vão, como nós temos aprendido. E nós não falamos o nome de Deus em vão quando nós honramos os nossos compromissos. E eu passo então, irmãos, a fazer algumas perguntas que a própria Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil exige que seja feita. E eu peço então que o irmão responda de maneira bem clara e forte para que todos possam ouvir. Você crê que a Escritura do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e de prática? Recebeis e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos dessa igreja como fiel exposição do sistema da doutrina ensinada nas Escrituras? Aprovais e sustentais o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Você promete se sujeitar a vossos irmãos no Senhor? Você declara que, segundo o conhecimento que tendes do vosso coração, procurou o sagrado ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a glória de Deus e o evangelho de seu Filho, Senhor Jesus Cristo? Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por esse motivo? Você promete que, como cristão e ministro do evangelho, você será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres, pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e vos
vos esforçais pela graça de Deus para adornar a profissão do evangelho com a vossa conversão e andar como exemplo de piedade diante do rebanho sobre o qual Deus vos constituiu bispo? Você está pronto para tomar sobre você cargo dessa igreja presbiteriana do Brasil, de conformidade com a declaração que fizeste a aceitar o seu convite, e promete que com o auxílio de Deus vai desempenhar com eles os deveres de pastor? Você aceita e empreende agora a obra do evangelho e promete que com o auxílio de Deus será fiel no desempenho de todos os seus deveres inerentes à vocação de ministro do Senhor Jesus Cristo? Posto isso, queridos, também há uma contrapartida da igreja. Eu peço que, por gentileza, todos os membros professos, aqueles que estão no hall de membros da Igreja Presbiteriana da Congregação de Santo Antônio do Jardim, se coloquem de pé. A vocês também serão feitas algumas perguntas. Vocês terão que responder a uma só voz. E vós, povo da Igreja Presbiteriana Nova Aliança, da Congregação de Santo Antônio do Jardim, vocês continuam determinados em receber o nosso irmão Enéas aqui presente para esse fim de exercer o pastorado sobre a vida de vocês? Vocês prometem receber da boca dele, com humildade e amor, a palavra da verdade e se submeter a ele devido no exercício da disciplina? Vocês prometem animá-lo em seus trabalhos e ajudá-lo nos esforços que emprega a vossa instrução e edificação espiritual? Por fim, e enquanto ele for pastor de vocês, junto comigo, conosco aqui caminhando, vocês se comprometem em lhe dar a manutenção que vocês prometeram previamente e fornecer-lhe aquilo que virem que for necessário para a vida dele, para honrar ele e a família dele e para o conforto dele? Bem, queridos, o que houve agora foi um pacto, uma aliança diante de Deus, entre Enéas e a igreja, entre Enéas e Deus principalmente, e essa igreja, Congregação de Santo Antônio, com o nosso irmão Enéas. Diante disso, então, nós passamos para o rito de oração. Eu peço por gentileza, o irmão venha até aqui à frente, coloque de joelho. Se há mais algum presbítero no nosso meio, eu peço ao presbítero Josaí, o presbítero Técio, o reverendo Isauro está conosco, o reverendo Isauro também, que vem até aqui à frente. Demais presbíteros da Nova Aliança, venham até aqui à frente. Queridos, oração com imposição de mãos, conforme registrado nas Escrituras, é sempre uma oração de comissão, onde nós estamos conferindo para um irmão a autoridade de um ofício. Nesse momento, então, nós vamos passar a fazer uma oração, pedindo a Deus que abençoe a vida do Enéas, o exercício do ministério ao qual o Senhor. Peço a todos que imponham a mão direita sobre nosso irmão. Oremos então. Senhor Deus, quão glorioso é o Senhor. Quão glorioso é o Senhor que fala conosco por meio da tua palavra. E para isso o Senhor levanta ministros. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor levantou Enéas. Te agradecemos pela vida dele, pelo bom testemunho, pelo zelo que ele tem, pela família dele. Oh, Pai, nós pedimos que esse momento especial que nós estamos vivendo aqui seja um momento de fortalecimento da vida dele. Que ao levantar daqui e ser então investido dessa autoridade pastoral, ele levante-se com toda alegria e disposição para ser um pregador incansável do teu evangelho. Que ele pregue o evangelho, Senhor, até o final da sua vida, complete a carreira e guarde a fé, Senhor. A ele que tem começado a boa carreira, dê a ele que complete a carreira aos teus pés e pregando o teu evangelho com autoridade. Santifica ainda mais o teu filho. Faz com que ele ame ainda mais o Senhor. Ajuda-o e livra-o dos pecados do coração, para que então, Senhor, ele seja ainda mais um exemplo e padrão para os fiéis. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor
abençoe as obras das nossas mãos, a qual nós conferimos então a esse teu filho, a esse teu servo, o papel de ministro do Evangelho. E nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido, pode se colocar de pé. Então, extra. Ministro do Evangelho, dentre tantos outros, está a celebração dos sacramentos, batismo, profissão de fé, e também a celebração da ceia, e também a bênção apostólica. Como ato corrente, então, do nosso culto, como primeiro ato, como ministro ordenado, o pastor Enéas irá nos conduzir na celebração da ceia do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que a graça de Cristo esteja sobre a nossa vida. Quero convidá-los nesse momento para abrirem a palavra de Deus e acompanharem comigo a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 até o 30. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de ver. Eu hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quero convidar aqui o reverendo Andrew e o reverendo Edson para estar aqui conosco na frente. Beleza? Irmãos, Mateus, ao registrar várias informações sobre a história do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que ele registra, que então ele descreve um dos grandes momentos essenciais da fé cristã, que diz respeito sobre um fato ocorrido na última ceia, quando nosso Senhor Jesus Cristo, na companhia dos seus discípulos, ele institui a ceia naquela última Páscoa. Nós vemos que Cristo, ele toma o pão, o Senhor Jesus, ele dá graça, parte-o e dá aos seus discípulos, dizendo que representa o seu corpo. Aquele era um momento muito importante. O nosso Senhor, então, ele estava na companhia dos seus servos, fazendo aquele ato tão solene. E em seguida, ele toma o cálice e também compartilha com os seus discípulos e declara que este ato representa o seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Irmãos, quando Jesus Cristo ele tem essa atitude, naquela noite em que ele foi traído, o nosso Senhor ele instituiu este sacramento para os seguintes objetivos, que eu compartilho com vocês aqui neste momento. Primeiro, para ser observado em sua igreja até o final do mundo, no dia da sua vinda. Para a perpétua memória do sacrifício de si mesmo em sua morte na cruz. Para selar
todos os benefícios provenientes deste sacrifício em relação aos verdadeiros crentes, para a nutrição espiritual e crescimento nele, para maior comprometimento nele e em todos os deveres que lhe devem, bem como ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros. Por isso, esse ato ele é tão importante para nossas vidas, porque é a nossa aliança sendo confirmada a cada dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. E diante deste propósito, diante desta responsabilidade, desta oportunidade que temos como servos do Senhor, nós devemos analisar que isso deve ser feito com temor no coração, com amor e com muita reverência. E nós fazemos isso à luz da palavra do nosso Senhor. Nós, com frequência, ouvimos aqui a orientação do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, e o versículo 27, onde ele diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui nós contemplamos, no contexto da carta do apóstolo Paulo, que os participantes se apresentavam para a ceia de forma não digna. Aquelas pessoas, eles se apresentavam na ceia do Senhor como se fosse mais uma simples reunião, uma festa. Então o apóstolo, ele traz a sua orientação para aquela igreja, para que os comungantes, ele pudessem expressar a gratidão a Cristo quando eles estivessem reunidos na presença do Senhor. E isso nós devemos fazer também nesta noite, nesta manhã, pela qual nós estamos reunidos aqui. E é por esta razão que o apóstolo Paulo continua a exortar a igreja. Ele diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqui, duas perguntas, Paulo está aconselhando aos coríntios a se autoexaminarem antes de ir participar da mesa do Senhor? Trazendo para o nosso contexto, um pastor deve exortar os membros da igreja a se examinarem antes de celebrar a ceia do Senhor? Sim, a resposta é sim. Como Paulo exortou a igreja para que cada um fizesse, ali no seu particular, um autoexame, analisasse o íntimo do coração, para poder assim então participar da ceia, uma vez que observem algo falho, alguma fraqueza, e possa ali então se arrependerem, pedir a graça do Senhor e a sua misericórdia para que eles pudessem participar. Hoje, cada pastor tem esse desafio e esta responsabilidade de orientar para que toda a igreja faça essa reflexão no momento de participar da ceia do Senhor. O que nós temos aqui? O imperativo do verbo examinar no tempo presente indica que qualquer pessoa que participa da ceia do Senhor deve examinar-se com regularidade. Não é por algum momento, mas sempre a pessoa deve fazer essa autoanálise. Eu convido a vocês neste momento para examinarem as suas vidas, Paulo, ele continua dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 28. E é isso que nós faremos neste momento. Amém? Na ceia do Senhor, uma vez ouvida a palavra do nosso Deus, podem participar os cristãos batizados e que fizeram a sua pública profissão de fé. Podem participar da mesa do Senhor os cristãos que se examinaram, reconheceram os seus pecados, se arrependeram e têm a convicção de que foram perdoados pelas suas falhas. Estão convidados a participar da mesa do Senhor todos os cristãos que pertencem a uma igreja evangélica reconhecidamente genuína diante do nosso Senhor. Neste momento eu quero convidá-los para se colocar em pé. Estaremos fazendo
a oração e apresentando os elementos, pedindo a bênção do Senhor, quero convidar o pastor Edson a estar fazendo esta oração. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 26, que nós lemos aqui no início. E enquanto comiam, tomou o Senhor Jesus o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Neste momento, oremos, irmãos. Meu Pai, nosso coração, ele está enternecido diante de Ti, grato, exultante também, que o Senhor nos deu vida no nome e na obra de Teu Filho Jesus Cristo. E nós estamos lembrando disso. Estamos trazendo a memória, o nascimento dele, a vida dele, a sua morte e a sua ressurreição. E nós estamos convictos de que esta história, ela é verdadeira. Nós temos convicção, ó Deus, que o Evangelho é a nossa história. E nós cremos no Deus verdadeiro que se tornou carne, que veio entre nós, morreu para resgatar-nos da maldição que nós estávamos, para perdoar os nossos pecados, para nos dar vida eterna. E agora, quando nós vamos comer deste pão, consagramos a Ti. Nós, Senhor, novamente renovamos a aliança contigo, dizendo: eu sou parte do corpo de Cristo, porque eu creio, porque o Espírito Santo me convenceu de que sou pecador e careço de Salvador. Porque o Espírito Santo me convenceu que haverá um dia do juízo, que todo aquele que não crê será condenado. Porque o Espírito Santo me convenceu que o Senhor mesmo providenciou a justiça para que eu pudesse ser declarado justo quando a fé, meu coração e na minha mente brotaram. Então, Senhor, esta verdade se tornou a minha verdade. E nesta manhã, quando eu como deste pão junto com os meus irmãos, mais uma vez eu declaro: eu creio. Por isso eu como, Senhor, deste pão e lembrando do meu Salvador. Amém. amém. Aqueles que irão participar da ceia, por favor, se coloquem em pé. E aí os presbíteros estarão levando o pão para vocês. A palavra do Senhor nos diz, né, em Mateus 26, versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Irmãos, porventura ficou alguém sem receber o pão? Se ficou alguém, por favor, dê o sinal com uma de suas mãos e um presbítero ir lá levar para vocês. Não? Como diz a palavra do Senhor, participamos da ceia do Senhor, comeis dele todos. Após comer o pão, a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 27, o seguinte: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos.
quero convidá-los mais uma vez para os participantes da Ceia do Senhor que se coloquem em pé para que então vocês possam receber do cálice do Senhor. Receber a bênção da parte de Deus, irmão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, Senhor Jesus.